Então, vamos lá. Então, hoje, a gente vai trabalhar com algumas ideias principais que o Grupo A vem trabalhando, vem estudando, né? Desde a sua criação. Então, nesse começo, é só para familiarizar as pessoas em relação ao grupo, nem todo mundo, né, que chegou esse ano, principalmente, não tem noção, né, do que a gente já trabalhou. Então, eu vou fazer aqui alguns comentários gerais, né? Quem quiser também contribuir, né, fica à vontade. Então, é importante a gente lembrar, né, que principalmente no Brasil, a questão do computador, né, na educação, ele é de meados de 1980, né? Na época, a gente tem, para quem quase nasceu nessa data, né? O computador ele não era o mesmo que a gente tem hoje, né? Eu, por exemplo, eu comecei a trabalhar em 1995 na educação, já trabalhava antes com a Apple, com o Macintosh, mas na educação eu usava o MSX, que era para vocês terem uma ideia, não tinha tela. A gente pegava uma televisão de 14 polegadas e associava com o, com uma caixa, né? Ele não tinha nem memória, ele gravava todas as informações em disquete. Então, era outra época, né? Na época, a gente chamava de informática na educação. Hoje, a gente não trabalha mais com esse conceito de informática, né? Porque a gente trabalha dentro de outras perspectivas, mas ele começa dessa forma, né? A ideia da informática dentro da educação, tá? Então, a partir desse cenário que a gente começa a ter a educação mediada por essa nova tecnologia. A gente chamava, inclusive, de novas tecnologias, né? Hoje, quando a gente vê alguém falando de novas tecnologias, a gente já estranha, porque não são mais novas, né? Eram novas nessa época. Então, são questões que a gente tem que saber situar quando a gente fala como pesquisador de um grupo que investiga, que estuda a cultura digital, né? Novas tecnologias a gente não usa mais, é uma coisa datada, tá? Mas é a partir desse momento, né, que as escolas começam a integrar essas, na época, chamadas novas tecnologias, e aí o computador que existia disponível. Depois, a gente, na época, não tinha internet, então a gente conectava o computador em rede no próprio laboratório, era um conectado ao outro. Então, a gente fazia tipo uma intranet, na realidade era uma intranet, na escola, nos laboratórios. Depois, a internet ela vai surgir a partir de 1999, 98, mas nas escolas do cair no Brasil com um pouco mais de força, né? Porque era um investimento grande. Se hoje a gente tem questões relacionadas a acesso, imagina naquele momento, tá? Isso tudo só para situar, né? Eu começo a trabalhar com isso, como eu disse, em 1995, na Prefeitura de São Paulo, né? Eu já trabalhava com tecnologia, mas eu trabalhava com Macintosh, eu trabalhava eu fazia correção de CD-ROM, né? Fiz correção de vários CDs da época que me chamavam, as empresas me chamavam, inclusive de ufologia, de astrologia, umas coisas meio malucas, né? Então eu chegava lá e fazia correção disso. Fala, Otávio. Queria complementar um pouquinho, Adriana, porque você está falando de São Paulo, né? Porque sim. Em 96 eu trabalhava já na educação, né? E por aqui não tinha computadores ainda nas escolas, né? A gente não tinha laboratório, né? E as minhas primeiras investidas, como eu vim da área da siderúrgica e as tecnologias, as novas tecnologias, né, da época, passaram a fazer parte da minha vida na siderúrgica, então quando eu virei professor, eu passei a utilizar todos os recursos tecnológicos que eu poderia encontrar na escola. E o que eu encontrei na escola? Televisão, fitas de videocassete gravadas da TV Escola, revistas, jornais,
Por exemplo, apagar a luz na hora de dar aula era um recurso tecnológico que eu utilizava, que é a ausência da tecnologia, né, da iluminação. Fazer, por exemplo, apostilas, mas ainda nesse momento de 96 até mais ou menos os anos 2000, aqui, pelo menos em Matias Barbosa, não existiam computadores nas escolas. Né? E mais, né, no Rio, nas capitais, né, a gente tinha já esse movimento. BH já tinha um pouco, começa, no Rio, Salvador, nas capitais mesmo, São Paulo. Então, assim, a gente tem notícia de que isso foi começando. Lógico que São Paulo e Rio, né, como os grandes eixos, acabaram despontando, né? Mas isso depois foi se espalhando, e claro que cada um a seu tempo, como acontece até hoje, né, gente? Fala, Júlia. Só também complementando, que já que a gente está falando da década de 90, né? Eu presenciei a chegada dos computadores na Universidade Federal de Viçosa, né, na década aí 92, 93. Então, para nós que estávamos fazendo o curso de pedagogia na época, né, foi um grande feito a universidade proporcionar aos alunos, né, da pedagogia esse contato com os computadores. E, claro, isso para nós, no momento formativo, foi muito significativo. É claro que o acesso à internet era discado, né? Então, isso é importante. E, para nós também, enquanto estudantes, para ter o acesso, era uma burocracia de 5 etapas. Então, você tinha que solicitar ao professor, que solicitava ao coordenador, que solicitava ao chefe de departamento, que solicitava ao diretor, e aí sim o funcionário liberava, certo? Então, assim. Ou seja, quase um mês depois, né? Oi? Um mês depois você conseguia. Isso, então, assim, se você quisesse ter o acesso, você tinha que entender que a dinâmica, a burocracia era presente. Então, hoje, os estudantes, na grande, né, parte das universidades, certamente têm Wi-Fi, mas muitos deles desconhecem que o processo inicial não foi tão simples, né? Foi custoso. Hoje a gente já reclama de alguma burocracia, né? Então, assim, na época era muito mais, né? Otávio, vou passar para você, mas eu quero dar só uma breve situação, para situar o povo. Fala logo para a gente poder avançar, porque tem os conceitos mesmo que eu quero me ater, tá? Não, eu só queria falar que da implementação das tecnologias, da implementação. Oi, estão me escutando? Estou. Eu queria falar essa implementação das tecnologias que a Júlia está falando, que começou a acontecer em 2000 mais ou menos, né? Os laboratórios eram inacessíveis, porque as pessoas tinham medo de utilizar os computadores e as gestões, né? Trancavam o laboratório de informática a 7 chaves, ninguém podia usar, né? Só podia usar com técnico, e na escola nunca teve técnico nenhum, então era uma problemática. Tem muita história, gente. A gente um dia podia juntar essas histórias aí que a gente já viveu, porque eu tenho tanta história, como eu também fazia a supervisão dos laboratórios de informática de uma determinada diretoria de ensino em São Paulo, né? E eram 60 escolas, mais de 60. Nossa, muita história desse estilo aí do Otávio que para contar, né? Mas vamos lá, vou avançar para a gente poder aproveitar mais amanhã, tá? Bom, o que é importante a gente situar também, né? Que nem todo mundo tem esse histórico. A Lúcia Santaella, ela fez, dentro das obras dela, ela gosta de fazer isso, né? De fazer tipo uma linha do tempo. Né? Essa linha do tempo dela até avançou um pouco até agora, quem tiver as recentes, porque ela incluiu a IA, claro, mas assim, ela começa a chamar a atenção da primeira revolução industrial, né? Que é a relação homem com as máquinas, né? Então, as primeiras máquinas eletromecânicas de produção de linguagem, como a câmera fotográfica, né? Então, isso para situar a relação do homem com as tecnologias mais próximas do que a gente vive hoje. Porque se a gente for lembrar, uma caneta é uma tecnologia, o giz é uma tecnologia, né? A gente não está falando exatamente disso, né?
Aí depois ela chama atenção para a segunda revolução eletroeletrônica, né, que intensifica a comunicação em massa, e aí a gente já está falando de comunicação, né, e não só de produção, especialmente marcada pelo rádio e pela TV. Depois, a cultura das mídias, né, como um avanço, que é a transição entre a cultura de massa e a cibercultura, né, em que a hegemonia do videocassete, máquina de xerografia e do controle remoto e suas implicações. Então, assim, tudo um pouco do que a gente falou agora, né, que eu estava chamando a atenção, apaga a luz, né, não tinha isso, a gente não tinha computador, nada, era mais ou menos dentro desse momento histórico. A gente tem que entender que quando ela chama a atenção para essa linha do tempo, uma coisa não rompe com a outra, né? A gente tem isso integrado, né? A gente vai ampliando, mas vai integrando com o que já aconteceu, né? Ou seja, a gente continua hoje com muitas dessas tecnologias, inclusive com a câmera fotográfica, só que agora ela está acoplada aos dispositivos, né, móveis. Bom, e a quarta e quinta que ela vai falar, que já entra a cibercultura. E a partir dessa quarta e quinta vão entrar todos os desdobramentos da cibercultura, que aqui no grupo a gente também chama de cultura digital. Então, que é a cultura do computador e das mídias digitais e internet, que para ela, naquele momento, quando ela escreveu esse texto, poderia ser desmembrado em 2 estágios. O desktop, no caso o computador, o PC, que agora a gente usa o notebook, tablet, etc., e as demais interfaces para comunicação, né? Existiu também uma discussão muito forte, que hoje é pouco falada, da Web 1, 2 e 3, ou semântica. A partir da semântica, da Web 3, a gente parou de falar disso. Mas a Web 1 é quando surge mesmo a internet, em que você tem dispositivos, né, para colocar as produções. Na época eram mais produções textuais, algumas imagéticas, né? Mas a gente socializava o que a gente produzia, né? A Web 2, ela marca o início das redes sociais, ou seja, junto com as produções, você tem também a comunicação. Então, pessoas que, além de produzirem e disponibilizarem para outros o que fizeram, seus textos, sua arte, enfim, o que queriam produzir pela web, passam agora a se comunicar, dialogar, e, portanto, o desdobramento disso é enorme, né? Desde a produção coletiva, colaborativa, mudança em relação à telefonia, aos dispositivos, né? E aí os avanços tanto dos aparelhos como celular, smartphone, tablet, etc., a partir desse movimento de comunicação, tá? E a partir da Web 3, chamada de Web 3 ou Web semântica, que é quando a web passa a identificar, né? Isso já é a inteligência artificial que a gente hoje, né, tá tentando compreender, né? A web semântica passa a identificar quando você, por exemplo, vai buscar uma máquina de lavar, ela começa a te trazer aquelas informações para onde você transita. Né? Isso a gente vê muito. Né? Você fala alguma coisa, ou pensa alguma coisa perto de um aparelho, isso começa a aparecer na sua rede. Né? Ou seja, ele começa a montar um perfil de que usuário é você. E a partir desse perfil, começam a te oferecer desde relações, pessoas que possam ser interessantes, grupos, textos, produtos, né? Até porque a gente está numa cultura de produção e de consumo, né? Então isso tudo está dentro das tecnologias disponíveis, né? Não está nada apartado. Não sei se tem alguém aí querendo falar, porque eu estou aqui com a tela, não estou vendo você. Bom, nós começamos o nosso grupo em 2009, né? Então eu já vinha discutindo isso já desde o meu mestrado, que eu começo o mestrado em 2000, eu entro no mestrado em 2000, né? Eu faço processo seletivo em 1999 e entro em 2000, e aí eu já começo com a estudar a internet e as relações pela internet, pela educação à distância, né? E aí em 2008 eu saio da PUC de São Paulo, eu era professora da PUC de São Paulo e coordenadora de mídias no Colégio Santa Marcelina. Eu saio, então, de São Paulo, presto concurso na UFJF, ingresso na UFJF, e em 2009 a gente cria o Grupar, né? Eu,
Carol, que aqui está, Lúcia, né, e outras pessoas que não fazem mais parte desse grupo, passamos a ter essa demanda, essa necessidade. A gente era do LIC, que a Janaína que está aí, que também é do LIC, né? Foi do LIC muito tempo, coordenou o LIC, inclusive, que foi fundado pela professora Maria Tereza Freitas, né? E aí a gente sente a necessidade de criar um nosso grupo para desenvolver outras ações, né? Então, a gente começa a desenvolver um trabalho voltado para as aprendizagens em rede, daí o nome do grupo, né? Grupar, que é Grupo de Pesquisa Aprendizagens em Rede. Aprendizagem, agora aprendizagens, que eu também acabei plurificando, né? Ou pluralizando, tá? O foco do nosso grupo são as docências nos múltiplos espaços e segmentos. Por quê? Porque a gente entende as docências não como uma atividade do professor, mas como uma atividade integrada na horizontalidade entre professores e estudantes ou demais pessoas envolvidas. Então, todos os movimentos que envolvem as docências contemporâneas, elas são de interesse do nosso grupo de pesquisa, tá? É importante a gente entender tanto esse conceito de docências, porque muitas vezes a gente fala de docência, a gente pensa em professor, a gente não pensa em aluno, né? Então, a gente fala, seria o que Paulo Freire vai falar de dodicência, né? Quando ele mistura a docência com a discência, e é isso, é dentro dessa perspectiva que a gente começa a trabalhar as docências. Então, não há possibilidade de falar de docências na nossa compreensão, falar de docências apartada da cultura digital, que é uma das culturas contemporâneas importantíssimas. Então, todos os movimentos que transformam a nossa sociedade, que transformam a educação, que transformam as pessoas, os sujeitos, eles são de interesse do nosso grupo, porque eles reverberam nas docências e, portanto, na educação, tá? Então, o nosso foco ele tem muito isso. Então, tudo que a gente estuda são as docências numa interface com a cultura digital e, portanto, com as tecnologias digitais e em rede, né? Entendendo que a rede é a compreensão de rede no sentido amplo, tá? Para trabalhar nessa perspectiva, a gente tem uma vertente da educação aberta online e dos ambientes híbridos, tá? E a gente vai falar um pouco disso. Então, nosso grupo ele integra diversos campos da ciência: pedagogia, filosofia, neurociência, psicologia, arte, comunicação e tantos outros. Nós temos várias bases, né, que passaram pelo nosso grupo, mas que hoje constituem, né, e estão constituindo a nossa forma de pensar, né? Então, Bruno, no caso eu, venho trazendo essas reflexões para o grupo, né, como pesquisadora, Paulo Freire, o Rogers, porque a gente trabalha com a educação aberta a partir do Rogers, o Deleuze e Guattari, porque a gente trabalha as noções principalmente de rizoma, de Platô, enfim, de um monte de outros conceitos do Deleuze e Guattari, do Pierre Levy, que tem um livro famoso que é A Cibercultura, do Jacques Rancière, né, que tem aquele livro que a gente já usou muito e usa, inclusive, nas nossas aulas, que é o Mestre Ignorante, todos os desdobramentos disso, que também tem a ver com as docências dentro de uma perspectiva de educação aberta. A Bell Hooks, que hoje ela é uma referência no campo da pedagogia, mas do feminismo, do movimento negro, né, de todo o movimento transgressor. O Jacques Ardoanot, que é uma referência para a gente na área da pesquisa, na multireferencialidade. O Maturana e Varela não coloquei, mas o Maturana que vai trabalhar também junto, vai nos ajudar a entender tanto o campo das emoções quanto das aprendizagens. A Lúcia Santaella, que é uma referência na área da comunicação, né? O Macedo, que é um professor da UFBA, que também vai nos ajudar a entender junto com essa referência do Ardoanot, né? Mas principalmente a pesquisa-formação. O Byung-Chul Han, que é um filósofo coreano que hoje é professor da Alemanha, que também traz muitas implicações e referências para nós no campo da filosofia. O Manuel Castells, que todo mundo conhece, né, que também é referência no campo da comunicação. Mais recentemente, o Faustino e o Lippold, né, que vão falar do colonialismo digital. A Catherine Walsh e Frantz Fanon,
que vão trazer um alicerce para a gente entender melhor os estudos decoloniais, dentre outros, né? Porque a gente tem vários outros pesquisadores. Passos, Castrup e Tedesco, que vão nos ajudar a compreender a cartografia, porque a gente usa essa metodologia também. A Vera Candô, que além de trabalhar com as perspectivas da didática, né, um grande nome na área da didática e, portanto, das docências, ela também tem uma relação com a interculturalidade e, portanto, os estudos decoloniais, né? Aí é Ribeiro, Souza e Sampaio vão falar das questões das conversas como um método de investigação, né? O Krenak, que tem composto também as nossas pesquisas, né, dentro dos estudos decoloniais. O José Armando Valente, que é uma referência, sem dúvida nenhuma, principalmente nas abordagens pedagógicas para a educação à distância. O La Roça, que vai falar das experiências, e tantos outros, né, que a gente pode falar também do Vygotsky, que a gente também traz com relação às vivências, e tantos outros, tá? Eu trouxe só alguns aqui. Bom, então, nosso objetivo é esse, né? Desenvolver estudos e pesquisas sobre temas e questões que envolvem as docências contemporâneas, tendo a cultura digital, os processos de aprendizagem do adulto e os estudos decoloniais como focos. Quando eu falo dos processos decoloniais do adulto, dos processos de aprendizagem do adulto, é que a gente prioriza os adultos. Claro que nós tivemos, por exemplo, pesquisas com jovens, né? O Tito trabalhou com jovens e outros pesquisadores, né? Já investigaram crianças, jovens, né? Mas a gente tem tido, na nossa história do Grupo PAR, um foco maior na aprendizagem do adulto, porque também foi o foco de investigação que eu desenvolvi no meu doutorado. Tá? Alguns focos, né, que é só para continuar. Então, docências contemporâneas e aprendizagens em rede, perspectiva emancipadora, crítica integradora, aberta e híbrida. Tá? Esses são alguns temas que eu elenquei e que a gente tem desenvolvido ao longo da nossa história. Tá? Eu vou falar rapidamente de cada um deles, só que assim, seria impossível, cada um seria uma aula, né? Mas eu quero pedir ajuda aí, né, para o pessoal que está aqui, para que a gente possa falar um pouco mais, né? Porque são temas muito caros para nós e são temas que são realmente importantes para vocês estudarem e entenderem melhor a nossa perspectiva, né? Porque às vezes a pessoa realmente ou reproduz o que a gente está falando, mas não entende a fundo. E a nossa ideia é que vocês entendam, que todo mundo compreenda do que está falando e possa aí se associar, né, ou se afinar mais com o que a gente pensa, né? Então, a ideia de cultura digital ou cibercultura, no grupo, a gente tem trabalhado como sinônimos. Eu opto pela cultura digital porque dentro das investigações que eu fiz, ela comunica mais com as referências internacionais. É mais fácil você, se você for fizer um levantamento teórico, bibliográfico, com cultura digital ou com cibercultura, você vai achar mais sobre cultura digital, o uso maior da expressão cultura digital do que cibercultura. Porém, isso é livre para o grupo. O Otávio está desenvolvendo a tese dele e ele fala de cibercultura, né? Ele opta por cibercultura. Então, a gente não tem essa restrição, tem que usar só a palavra cibercultura, ou tem que usar só cultura digital. A gente entende como uma cultura contemporânea, não é a única cultura contemporânea, mas é uma cultura muito importante, porque ela não se restringe ao uso da tecnologia, muito pelo contrário. O que a gente tem que entender é que ela é cultura, e como cultura, e nós entendemos que nós somos produtores de cultura, nós também produzimos cultura, estamos produzindo culturas, nós não somos passivos, receptores de uma cultura produzida por outro. Nós produzimos cultura. Então, as tecnologias, os dispositivos que nós usamos hoje, eles são desdobramentos dessa cultura, e não o contrário. Porque às vezes a pessoa fala assim, cultura digital, né, que usa tecnologia. Não. Há um dispositivo digital tecnológico, há os celulares cada vez mais integrados com todos os recursos, né? Desde câmera fotográfica, editor de vídeo, produtor de texto, tudo dentro, rede social,
Então, assim, tudo dentro desse dispositivo móvel, né? Porque a gente tem uma cultura que demanda isso. Né? Isso transforma as formas como a gente se relaciona com o mundo, não só como a gente produz conhecimento, e produz conhecimento de múltiplas formas, né? Não estou falando só de um conhecimento acadêmico, mas um conhecimento de todos os tipos, né? Então, todas as formas de conhecimento hoje, elas são atravessadas por essa cultura. E eu acho que eu caí. Lá. Eu acho que eu tive um... Eu caí aqui rapidamente, mas voltei já. Espera um pouquinho, deixa eu colocar aqui. De novo. Estão me ouvindo? Sim. Tá, desculpa. Eu tive aqui um pico de alguma coisa que a minha conexão ficou meio comprometida. Então, o que eu estava falando é que na cultura digital, né, ela demanda tecnologias, né? E então, portanto, todas as tecnologias que nós temos hoje à nossa mão, elas são parte de uma demanda social, né? De uma cultura que sugere, né? Investe, solicita a existência, a criação desses artefatos, né? Que são, por isso que a gente fala de artefatos culturais, né? Uma coisa que eu quero já lembrar é que a gente questiona no grupo e não usa, e eu gostaria que isso ficasse claro para todo mundo, a gente não usa a palavra ferramenta, né? Isso é importante para a gente, porque é muito comum a gente ouvir pessoas falando ou ver textos, porque as ferramentas... Não, a gente usa instrumentos culturais de aprendizagem, que é algo que a gente integra da Maria Tereza Freitas, dentro do LIC, que a gente aprendeu com ela, né? A partir dos estudos que ela faz com o Vygotsky e Bakhtin, ela traz essa noção, né? Essa ideia, e a gente integra, então, instrumentos, as tecnologias digitais, as tecnologias de informação e comunicação, como instrumentos culturais de aprendizagem. Né? Isso foi maravilhoso que ela trouxe para a gente, porque é isso, são instrumentos culturais de aprendizagem. Por que não são ferramentas? Porque o que é uma ferramenta? A ferramenta é um alicate, é um martelo. Ferramenta é um dispositivo criado pelo homem para consertar coisas. Né? E as ferramentas existem, mas os recursos que a gente usa na tecnologia, na cultura digital, não são considerados por nós ferramentas, porque eles não estão aqui para consertar alguma coisa, eles estão para produzir, para criar. Existe uma potência de criação. Tá? Então, ninguém quer consertar nada com o computador, ou com o tablet, ou com o dispositivo, ou com a IA. Né? A gente espera não precisar consertar nada, né? Na realidade, brincando um pouco. Mas, então, cuidem do que vocês usam, do que vocês escrevem, para que essa palavra ela não seja integrada dentro do vocabulário de vocês, para que não haja distorções, inclusive conceituais, tá? Porque quando você faz parte de um grupo, as palavras elas acabam assumindo um lugar específico. A gente não pode falar aleatoriamente sobre determinadas palavras, tá? Bom, eu não vou avançar porque existem textos para isso, né? Existe um texto meu que é específico, eu falo de culturas contemporâneas, que eu escrevi com o João, né? Que está publicado, é de 2019, que eu vou trazer uma série de culturas, né? E, inclusive hibridismo, eu vou falar sobre cultura híbrida e tal, e falo da cultura digital e da cibercultura, inclusive trago um histórico sobre isso. Não só eu falo isso, a Santaella também tem textos sobre isso, né? Mas, assim, claro que a gente espera que, como a gente produz conhecimento aqui no grupo, que o grupo consuma as produções do próprio grupo, para além de outras, não só, né? Não só do grupo.
porque a gente não quer também algo endógeno, mas a gente espera que o próprio grupo também valorize as produções que são feitas por aqui, que a gente produz com tanto cuidado, né, com tanto rigor dentro do grupo. Então, que as pessoas nos leiam, nos citem, né, porque isso é uma produção do nosso grupo, tá? Outro ponto é o instrucionismo e o construcionismo, né? Esse conceito ele foi apresentado pelo Seymour Papert, né? O Seymour Papert foi um matemático do MIT, o Massachusetts of Technology International Technology, não, MIT, Massachusetts Informática. É o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, é isso mesmo. E ele, o Papert, ele estudou com o Piaget. Quando ele estudou com o Piaget, ele foi estudar com o Piaget, ele se apaixonou pela ideia do construtivismo, né? E isso mudou a forma de ver o mundo. E aí, a partir disso, como ele trabalhava com linguagem de programação, ele cria a linguagem Logo, que é uma linguagem que eu estudei, né? A única linguagem de programação que eu estudei, e trabalhei muito tempo com a linguagem Logo. Naquele momento lá que eu comecei com a informática na educação, lá meados da década de 90, eu fui estudar o Papert e conheci o Papert pessoalmente, inclusive quando ele veio naquele momento para o Brasil. Muito bem. E aí ele vai criar, então, o construcionismo, em referência ao construtivismo piagetiano, e em oposição ao instrucionismo, né? Então, vale a pena ler o que ele escreve, algum texto do Seymour Papert. Existe um livro dele que eu recomendo fortemente, que chama A Máquina das Crianças. É um livro antigo, mas que é muito atual, muito bacana, tá? Ele traz muitos casos, tal, e apesar de ter de uma outra época, portanto, com uma outra tecnologia, do ponto de vista pedagógico, é muito rico, né? Então, o construcionismo é a forma que você constrói o conhecimento a partir dos dispositivos tecnológicos que você tem, né, naquele momento, e em oposição à ideia instrumental do instrucionismo, como se o computador fosse o instrutor da sua aprendizagem. Então, é isso que ele combate, né? Essa ideia instrumental, né, e de instrução, como se o computador assumisse o lugar, né, de um mediador, no caso um professor e etc., mas que o computador seja usado como, não seja usado, que o Valente vai falar, como máquina de ensinar, né? O computador não pode ser usado como máquina de ensinar, né? E sim como um recurso, né? Então, é contra a ideia instrumental do uso das tecnologias. Tá? Então, quando a gente fala de visão instrucionista e construcionista, é bom que vocês também se apropriem dessas ideias. Tá? O Valente, a partir dessas ideias, ele também vai trabalhar o que eu falei das abordagens pedagógicas, e ele vai falar também do ciclo de aprendizagem do Valente, que é muito interessante também vocês conhecerem as ideias, mas o Valente também que apresenta o instrucionismo e o construcionismo a partir do Papert. Tem texto do José Armando Valente que vale a pena vocês lerem, é rápido, tem uma parte, às vezes, um pouco mais tecnológica da época que vocês podem pular, porque aquilo não faz muito sentido, mas, assim, do ponto de vista do que é o instrucionismo e o construcionismo, eu acho que é bem importante vocês terem isso, porque é uma base significativa para a gente. Eu, no meu mestrado, eu desenvolvi um conceito chamado linguagem emocional. Isso foi a partir de 2000, eu comecei a pesquisar e eu defendi minha dissertação em 2002. E a ideia da linguagem emocional, não vou ter tempo de dissertar aqui, mas eu tenho alguns vídeos sobre isso e acho que vale a pena vocês também verem, mas eu faço um estudo sobre as emoções humanas, né? E aí eu vou trabalhar com como que a nossa linguagem, né? Mediada pelas emoções, né? Ela é um potente catalisador, né? E desenvolve um potencializador, né? De influência na emoção do outro. Ou seja,
eu tenho a capacidade, principalmente eu vou ver isso no campo da educação, de interferir, de influenciar as emoções do outro por meio da minha linguagem. Isso para um professor é fundamental, porque quando eu trabalho isso de forma intencional, né, eu vou falar que é bacana a gente intencionalmente desenvolver uma linguagem emocional, eu consigo abrir um campo para o outro, um campo de aprendizagem mais favorável ou menos favorável. Por quê? Porque existe o que eu chamo de contágio emocional, né? Eu consigo contagiar o outro com as minhas emoções. Isso a gente vê no dia a dia, né? Às vezes você está de bom humor e chega num lugar, as pessoas começam a te tratar mal, aí teu humor muda, né? Ou seja, a tua sensação, tuas emoções vão mudando, né? E as emoções, elas são fundamentais para o nosso equilíbrio, né? O que os neurocientistas vão chamar de homeostase, né? O equilíbrio emocional é fundamental para que você conviva, para que você se desenvolva, para que você se relacione. Isso em qualquer ambiente. E, portanto, uma linguagem favorável, que favoreça as relações emocionais, elas são muito bem-vindas para os processos de ensino e para os processos de aprendizagem. Tá? Esse é um aspecto que eu tenho trabalhado, está no meu livro também, vocês podem ver. A ideia de plasticidade, aí eu vou falar de plasticidade técnico, social, afetiva e cognitiva. O que é a plasticidade? O nosso ser humano, nosso corpo, nosso organismo é plástico, ou seja, muitos dos nossos órgãos, eles têm a capacidade de assumir a função de outros. Claro que eu estou falando eu começo a falar disso sobre a plasticidade neuronal, né? Ou seja, os neurônios, o nosso cérebro é plástico. Muitas vezes, se você tiver um acidente cerebral, o teu organismo, as sinapses e os seus neurônios, eles vão fazer de tudo para que uma parte compense a outra parte, né? Porque a ideia da homeostase, ou seja, da estabilidade do corpo é fundamental. E aí eu começo a entender como o nosso cérebro é plástico, nosso organismo é plástico, por exemplo, em alguns órgãos a gente consegue viver com um rim, o nosso pulmão, você consegue, às vezes, viver sem uma parte dele, né? Então, assim, existem órgãos que a gente consegue, pela plasticidade orgânica, sobreviver, né? Então, se o nosso organismo é plástico, eu começo a fazer um questionamento se as relações sociais também não merecem essa plasticidade, as aprendizagens não merecem essa plasticidade, ou seja, a gente também tem que entender que a plasticidade ela precisa estar em todas as nossas relações com o mundo. Tá? E outro conceito que também nos é caro é a aprendizagem experiencial integradora. Eu não vou me deter muito nisso, porque é uma parte mais abrangente, na realidade, mais ampla, né? Mas que fala sobre a aprendizagem do adulto, tá? Que eu trabalho com o conceito de aprendizagem experiencial do Kolbe e integradora. Né? Então, como é que nós, adultos, nós que fazemos parte aqui do Grupar, nosso estudante no ensino superior, como é que a gente aprende? Tá? Eu vou falar sobre isso, sobre esses processos, como é que o adulto aprende. Não é da mesma forma que um jovem, um adolescente ou uma criança. Porque o Piaget, quem estudou, principalmente no campo da pedagogia, ele diz que a partir dos 16 anos, quando você tem todas as condições de entrar na autonomia, na fase de autonomia, você pode, a partir dessa fase, você vai aprender, ele dá a entender que é tudo igual. E não é. Né? O Kolbe ele faz estudos a partir dos estudos do Piaget, ou seja, dá continuidade a esses estudos, e ele vai mostrar que existem também etapas, né, no processo de aprendizagem do adulto. Então, vale a pena a gente estudar essa aprendizagem, mas basicamente a gente tem uma convicção, quem estuda essa teoria, de que a gente aprende por meio das experiências. As experiências fazem com que a gente aprenda, mas aí existem múltiplas formas de aprendizagem. Outro conceito importante é o de didática, que eu, no meu doutorado, falo da didática online, mas que a gente também vai falar de docências. O online aqui não é um online necessariamente
ligado a tecnologias, mas a ideia de rede, né? A gente trabalha com a ideia de rede. Essa rede hoje ela é muito mediada por tecnologia, mas ela não existe só por meio da tecnologia, né? Então é algo que eu acho que é importante também vocês estudarem, porque é uma ideia a ideia de conexão. Eu acho que isso vai ficar mais claro quando a gente falar um pouco mais de redes rizomáticas, né? Porque a ideia de rede ela é importante. Outro ponto que eu gostaria de trazer para a gente refletir aqui diz respeito sobre educação híbrida, que também eu desenvolvo tanto nesse texto da cultura digital, mas também no livro, mas a gente tem falado bastante, falou muito principalmente na época da pandemia sobre educação híbrida, porque a educação híbrida, ela hoje, ela foi muito debatida, mas principalmente muito misturada com a educação online, à distância e remota. Para nós, estudiosos do campo da cultura digital e da cibercultura, educação híbrida é diferente de online, à distância e da remota, né? A educação híbrida ela não envolve... Primeiro que a gente parte do hibridismo dentro do campo da comunicação, porque existe esse conceito de híbrido na biologia, na física, na química, em vários outros lugares, na própria língua, na área da linguagem também tem, mas nós trabalhamos com o conceito a partir da comunicação e da cultura, né? E aí eu vou falar do híbrido, da cultura híbrida também, a partir do Homi Bhabha, do Peter Burke, do Canclini. Mas é uma mistura não só de tecnologias, mas de ideias, de pessoas, de culturas. Então, todo o que a gente tenta trabalhar dentro dos estudos, por exemplo, decoloniais, tem a ver com a cultura híbrida, que é uma cultura das bordas, né? Das fronteiras, da mestiçagem, né? Como vai dizer o Eduardo Glissant. Então, isso tudo nos é caro. Então, integrar, não é só o fato de eu colocar um celular dentro da minha sala de aula que me torna um educador híbrido. Se eu continuo apartando, né, as ideias, os conceitos, as atitudes que eu tenho entre o que o meu aluno traz, por exemplo, do meio que ele vive para a minha sala de aula. Né? Se eu pego a tecnologia e reproduzo algo mais conservador, fechado, não vai adiantar nada. Eu não estou trabalhando com educação híbrida dentro da concepção que a gente trabalha. Então, a educação híbrida ela tem que refletir a cultura digital como uma cultura aberta, uma educação que integra, que articula, que conecta, né, ideias. E quanto mais aberta, melhor. Né? Aberta também no sentido da inclusão, né? Da socialização, da convergência, da colaboração, ou seja, são elementos muito importantes para isso. E isso tem a ver com a educação online. A educação online é uma ideia que foi muito disseminada, principalmente pela Edmeia Santos e pelo Marco Silva, porque eles fizeram um livro, o Marco Silva fez um livro, inclusive, sobre isso, no começo de 2000, mais ou menos naquela época, 2004, eu acho, 2003, que chama Educação Online, várias pessoas participaram, mas que tem essa ideia, essa perspectiva de conexão, né? De entender as tecnologias da época, e agora isso está valendo também, mas como uma forma de integrar, de conectar. Então, a educação online ela não se restringe às tecnologias digitais, de informação e comunicação, ou as tecnologias de informação e comunicação, mas sim a um pensamento conectivo, um pensamento que articula, né? Então, ela é bem parecida, né, a ideia com a educação híbrida, né? Elas caminham juntas. Já a educação à distância, ela é muito mais ampla, por quê? Porque a educação à distância ela tem fases. Ela começa lá desde a educação por cartas, né, por correspondência, como a gente chama, e a educação à distância ela vai incorporando as tecnologias da época. Então, ela começa pela correspondência, aí ela vai passar pelo rádio, ela vai passar pelo cassete, ele vai passar pelo vídeo, vai chegar na informática, vai trabalhar também
com o digital. Então, assim, a educação à distância ela vai integrando as tecnologias disponíveis. O fato, por exemplo, de a gente ter à disposição hoje uma tecnologia digital e, portanto, trabalhar a educação à distância digitalmente, não significa que a correspondência foi deixada de lado. A maior prova que a gente teve foi a pandemia. Na pandemia, quantas e quantas secretarias usaram material impresso para chegar aos estudantes. Então, é importante a gente entender que a educação à distância, ela não só integra a tecnologia, como as demandas. Se eu não tenho conexão, se eu não tenho um computador, eu vou trazer a correspondência, que é o que aconteceu na pandemia, desde que isso favoreça, eu chegue ao estudante de alguma forma. Né? Agora, o ideal é que todo mundo tenha acesso às tecnologias que estão mais em evidência. Né? Então, hoje a gente tem inteligência artificial, hoje a gente tem os dispositivos móveis, celulares e cada vez mais recursos. Então, o ideal é que a educação à distância integre esses recursos e dê acesso a todo mundo que está trabalhando. O problema da educação à distância é que, junto com esses recursos, ela também traz concepções, aliás, toda a educação, né? Concepções de base. Que concepções são essas? Depende do que você quer fazer. Então, não é um privilégio da educação à distância ser uma educação de massa e não para as massas, mas sim é uma proposta, uma perspectiva neoliberal, né, capitalista, produtivista, instrumental, como a gente falou, instrucionista, né, e que faz bem ao mercado e que tem na educação à distância um grande aliado. A culpa não é da educação à distância, a culpa é de quem usa a educação à distância para fazer esse tipo de educação, que é mais aligerada, que é para um número imenso de pessoas. Então, eu coloco, sei lá, 500, 1.000, 2.000 pessoas, né? Eu faço material autoinstrucional e o aluno não tem nenhum professor ou nenhum tutor, nenhum mediador nesse processo, porque ele vai o tempo todo trabalhando sozinho, né? Então, aí começam a associar esse tipo de educação à educação à distância. Não, isso é um tipo de perspectiva educacional que acontece, inclusive, no presencial. Você tem educação presencial, né? Instituições presenciais, fisicamente presenciais, que também trabalham nessa perspectiva, né? De auditórios, de aulas em auditórios, em falta de comunicação, de um entrosamento, né? De uma relação mais potente com os estudantes. Tá? Então, a educação à distância, a gente tem que tomar cuidado, porque junto com ela, a gente tem as concepções, as abordagens de educação que podem tanto ser boas, né? Eu, Otávio, Carol, Jude, a Jana, que está aqui, né? E tantas outras pessoas, Márcia, né? A Juliana também. Nós trabalhamos dentro da educação à distância numa perspectiva muito diferente dessa perspectiva neoliberal. O que a gente desenvolve nas nossas universidades, nas instituições que a gente atua, né, é com muito cuidado. Então, o número é mais... A gente se preocupa com o número de pessoas, com o número de tutores, o número de professores. A gente luta para que essa educação seja de qualidade. Né? Então, a gente não pode achar que toda educação à distância é igual. E a pandemia, ela trouxe também um outro formato, que é a educação remota, que aí sim é trabalhar dentro de uma distância física. Todos trabalham misturando, né, o físico, podendo misturar principalmente o físico, a distância física com a presença física, mas a educação remota, que foi o que a gente fez da pandemia, né, ela tem como característica o espelhamento do que eu já faço no presencial para o remoto, para o online. Né? Então, não é a educação à distância, não é a educação online, não é a educação híbrida, é uma educação remota, é uma educação de espelhamento. Tanto que as pessoas criavam salas de aula na sua própria casa para darem a mesma aula que elas davam no presencial para quem estava assistindo. Isso é uma reprodução da sala de aula presencial para o remoto, por isso foi chamado de educação remota. Tá? Bom, é difícil falar de tanta coisa tão rapidamente, mas como a ideia é mais dar uma noção, né,
vou passar adiante. Não sei se alguém quer falar ou contribuir com alguma coisa, fazer algum... Algo deu errado. Tente novamente. Até a Siri queria falar aqui alguma coisa. Até acendeu. Bom, então vou passar. Outro aspecto que a gente tem trabalhado no nosso grupo é um conceito que eu também trago na minha tese, que chama mediação partilhada. Como professora de didática, o conceito de mediação é importante. Mediação pedagógica, todo mundo aqui que trabalha na educação já deve ter ouvido falar da mediação pedagógica, ou seja, é a forma como eu desenvolvo processos, atitudes, atos curriculares para que os estudantes aprendam, né? Então, tudo que eu faço para desenvolver melhor os processos de ensino para que ocorram as aprendizagens, a gente chama de mediação. Só que a mediação ela tem alguns formatos e o mais incentivado, até pelo próprio construtivismo, né? A gente começa a falar de mediação a partir do construtivismo, principalmente a partir do construtivismo, né? Ele ganha evidência, é isso que eu quero dizer, é que assim, a gente cria problemas, a gente cria situações para que os estudantes descubram seu caminho, seu processo de aprendizagem. A gente não dá nada pronto para ele, mastigado, né? Então, ser um mediador sempre foi uma tarefa muito difícil, porque nós, professores, nós fomos formados para dar respostas. Então, o aluno levantou a mão, o que eu faço? Vou lá e dou a resposta para ele, né? Ele faz uma pergunta, ele merece uma resposta. O que o mediador faz? Ele cria situações de devolver com perguntas para que o estudante busque essas respostas e aí construa o seu conhecimento. Então, é um processo mais demorado, mais complexo e mais difícil de fazer, porque a hora que a gente vê, quando o aluno pergunta, a gente já está respondendo. Então, você criar todas essas táticas, estratégias para fazer a mediação é algo mais difícil. Formar mediadores é mais difícil ainda, porque para formar mediadores eu tenho também que ser um bom mediador. E aí eu começo a refletir isso na minha tese, a partir da pesquisa que eu desenvolvo, que foi em cursos à distância, num curso específico à distância, que trabalhava com as docências contemporâneas, eu vou falar de mediação partilhada, porque eu entendo que, como a gente trabalha com adultos, não cabe a mim simplesmente fazer o discurso do faça o que eu mando e não o que eu faço, né? Então, a gente tentar criar ambiências formativas para que os estudantes, numa horizontalidade, possam partilhar esse processo comigo. Então, eu passo a ser mediador dos mediadores. Então, ele assume a mediação também. E aí eu vou falar das emergências que acontecem na sala de aula, né? Porque mesmo um mediador, ele tem, numa sala de aula, potências, né? Por parte dos estudantes, que podem assumir essa mediação como colaboradores do processo. Então, a mediação partilhada é um processo de colaboração entre docentes e discentes, que discentes assumem a docência pelas emergências, e aí eu chamo isso de mediação partilhada, né? Então, isso pode se dar em qualquer relação, mas a gente vai falar isso mais especificamente nos processos de ensino e de aprendizagem, né? Então, a partilha é algo muito caro, né? É algo que a gente precisa começar a assumir, e é muito difícil, porque envolve todo o conhecimento, a sabedoria freiriana, né? De buscar coerência entre o falar e o fazer. E é muito difícil, porque a hora que você vê, você está falando, mas bancar o seu discurso é algo desafiador, né? É muito difícil. Bom, e aí a gente vai entrar nas redes rizomáticas. A ideia de redes rizomáticas, ela parte das redes, né? Da ideia de redes, de conexão, de colaboração, de articulação, e dos estudos que nós fizemos a partir de Deleuze e Guattari, na obra Mil Platôs 1, principalmente, que a gente deu aqui no grupo, que é a ideia do rizoma, né? Eu não sei se alguém quer falar um pouco, porque estou cansada, já falei tanto.
Alguém gostaria de falar um pouco sobre isso? A gente já vai até escrever alguma coisa sobre isso, eu, Carol e Otávio, né? A gente está preparando aí um texto, um videotexto, na realidade, né? Acho que vai ser uma experiência bacana. Vocês estão muito maus comigo, porque vocês estão me deixando sozinha, que não estão nada de mediação partilhada. Mas vamos lá. A ideia do rizoma, eu não sei se todo mundo sabe o que é rizoma, né? Mas o rizoma, ele é uma formação arbórea, né? Ele vem dos estudos da botânica. Então, existe a árvore ela tem raízes, né, específicas. Então, ela tem um tronco e tem as raízes. As raízes elas podem ser mais profundas, podem ser mais espalhadas, mas elas são fixas, né? A raiz ela se forma e ela tem um fim, né? Ainda que ela se desenvolva muito, né, ao longo dos anos e ao longo da vida daquela árvore, ela tem uma estrutura mais fixa, né? Já o rizoma, ele é uma formação rasteira, principalmente, que ela não é definida, fixa. Tá? Então, se vocês forem pegar a ideia quadrada, vocês vão ver o quanto como que é um rizoma. Então, você começa um arbusto, né, a ser formado, né, no chão, de repente ele é interrompido e ele aparece em outro lugar, né? Isso dá muito com as ervas, né, com com plantações, né, que são de caule mesmo, né? Me faltou a palavra agora, desculpa. Bom, qual a ideia? O Deleuze e o Guattari, eles pegaram essas estruturas para trabalhar com uma forma de pensar, de conhecer, de trabalhar o conhecimento, trabalhar o pensamento filosófico, né? Então, a ideia do rizoma, ele vai falar até dos princípios, tem vários princípios, né? Mas a gente trabalha com a ideia do rizoma no geral, né? Embora a cartografia, que é um dos princípios do rizoma, também integre os nossos estudos a partir do método cartográfico, mas assim, é isso. Enquanto a árvore tem uma estrutura rígida, o rizoma ele não é fixo. Ele começa num lugar, ele pode aparecer em outro lugar, eu não consigo controlar para onde ele vai. E aí a gente começa a trabalhar com essa proposta de redes rizomáticas, por quê? Quando a gente constitui uma rede, a gente não pode esperar que ela tenha uma estrutura fixa. Assim como o nosso pensamento, assim como o nosso conhecimento, ele também não é fixo, né? Então, a escola, a educação, ela tem uma tendência, até por conta de desejar o controle, desejar uma organização mais estruturada, a trabalhar no que a gente chamaria de uma estrutura arbórea, ou seja, eu tenho um controle, aquilo é fixo, eu consigo organizar. É muito comum, inclusive, a gente ouvir assim, mas eu vou levar os alunos para o laboratório, ou vou deixar eles mexerem no celular, aí eu perco o controle. Então, essa ideia do controle, ela é muito importante para nós da educação, né? Nós queremos sempre ter o controle, a gente quer saber onde a gente está pisando, a gente precisa disso para se sentir seguro. E o grupar, ele trabalha muito na contramão disso, né? Ou seja, do desapego, da abertura. Então, as redes rizomáticas é exatamente você pensar nas redes que você constrói, sejam elas físicas, né, na presencialidade, sejam elas online, remotas ou híbridas à distância, mas de modo que elas possam ser abertas, que você não tenha controle. Até porque a ideia do controle ela é mais uma fantasia, né? Você acha que você tem controle, mas você não tem controle de fato. Ninguém consegue controlar, eu não consigo controlar, apesar de estar aqui partilhando meus conhecimentos, minhas ideias com vocês, eu não consigo controlar o que vocês estão pensando, o que vocês estão associando, né? Se vocês estão aprendendo ou não, aprendendo mais ou menos. Isso daí é de cada um. E é isso que a gente tem que entender. A gente não pode achar que as pessoas, que nós educadores, nós professores, nós pesquisadores, temos controle de alguma coisa. Então, criar redes rizomáticas é criar redes abertas, né? E a partir dessa ideia de redes rizomáticas, que a gente começa também a estudar mais a fundo a educação aberta, né?
A educação aberta ela é muito associada às universidades abertas, às Open Universities, e porque elas ficaram assim mais conhecidas. Só que a educação aberta ela não nasce com as Open Universities. Elas têm uma concepção muito anterior, né? Vários teóricos, e aí eu pego mais o Carl Rogers, mas você tem vários teóricos que vão trabalhar nessa perspectiva de abertura, né? Da construção do próprio currículo pelo próprio estudante, junto com o professor, com a comunidade, né? Uma educação em que todo mundo tenha voz de fato, todo mundo possa compreender o que está acontecendo, que não seja fixo, que, portanto, a ideia de rizomático, de abertura, né? E até porque a educação aberta no modelo das Open Universities, nem todas são abertas, né? Se você for pegar, por exemplo, a Universidade Aberta do Brasil, que é uma das que teria, né, essa perspectiva de educação aberta, ela não é totalmente aberta, né? Ela não é aberta porque ela fecha na sua estrutura, ela diz um pouco do modelo que você tem que ter, na medida em que você tem que ter X tutores, X professores para montar um curso, X alunos. Então, isso não dá abertura para eu montar um curso da forma como eu quero, né? E ela também não é aberta a todo mundo, uma vez que tem um processo seletivo para ingressar, né? Então, a ideia de abertura, ela ainda é, no campo da educação, muito relativa, tá? Mas o que a gente trabalha é a utopia freiriana, né? Então, dentro da utopia freiriana, essas partilhas que eu estou fazendo, né, das ideias do Grupar, né, tanto de redes rizomáticas, de educação aberta, trabalho na perspectiva da utopia freiriana, ou seja, uma utopia do realizável, né, e não daquilo que fica num campo etéreo, que nunca vai ser possível de ser materializado. Tá? Trabalhamos também com a ideia de percursos formativos, porque a gente entende que, trabalhando com adultos principalmente, o ideal seria que o adulto pudesse escolher e criar o seu percurso de aprendizagem. A Judy trabalhou muito com isso, da mesma forma que Carol, Otávio trabalham com a ideia de redes rizomáticas, educação aberta, bastante, né? Os percursos formativos, a Carol, inclusive, o mestrado dela foi sobre o pomário, acho que é legal ela falar depois, mas, assim, os percursos formativos foram muito trabalhados pela Judy, né, na tese dela. Que é a ideia do quê? Que nós, adultos, seríamos capazes, temos todas as condições estruturais, nossos processos de aprendizagem, de criarmos nossas rotas de aprendizagem, criarmos nossos percursos de aprendizagem. Então, ainda que você tenha um currículo, seria muito importante que esse currículo fosse oxigenado, ele fosse aberto, ou tivesse pelo menos aberturas, né? A abrir as gaiolas epistemológicas, como a gente também gosta de dizer no Grupar, né? Então, assim, tivesse abertura para que os estudantes pudessem criar suas trilhas. Então, apesar de ter uma parte num curso que ela é necessariamente estruturada, fechada, seria importante que também nesse curso nós tivéssemos o frescor da oxigenação de portas abertas para que os estudantes pudessem trilhar seus caminhos e construir seus caminhos. Nós fizemos isso numa experiência na CIAP, na UFJF, junto à Pró-Reitoria de Graduação, quando eu coordenei a CIAP, que era a formação dos professores da UFJF. Então, a gente trabalhou com a ideia de percursos formativos, Carol trabalhou também, Otávio trabalhou, Judy, todos trabalharam nesse curso e foi muito interessante também a gente criar esses percursos formativos, oferecer possibilidade para que sejam criados. E todas essas ideias elas estão materializadas no POMARC, né? Que são percursos online, múltiplos, abertos e rizomáticos, né? Que aí eu queria que Carol falasse um pouquinho para eu poder tomar uma água. Então, antes de falar do Pomar, eu queria falar um pouco sobre... Minha conexão caiu, eu não sei nem se a Adriana comentou especificamente isso, mas quando a gente fala em educação aberta, na verdade, a educação aberta, pelo que
nós temos estudado é uma perspectiva, né? E, inclusive, na minha tese eu faço essa demarcação, trazendo um pouco essa maneira da gente enxergar a educação. Então, para quem não tem muita familiaridade com o conceito, eu convido a fazer a leitura, né? Tem alguns textos nossos aí que falam um pouco sobre essa... Tem um texto, inclusive, da Adriana, que fala sobre essa questão da educação aberta como uma forma da gente enxergar a educação. E eu acho isso muito importante, né? Nós, no grupo, ao longo desses anos, a gente vem construindo uma visão de uma educação diferente. E todos esses conceitos que a Adriana traz aqui, eu acho que eles têm uma relação histórica e de construção da nossa forma de enxergar a educação. Então, falando especificamente do Pomar, a ideia da gente trabalhar com o conceito de percurso e não de curso é exatamente para que a gente consiga trazer, eu acho, que possibilidades de caminhos, né? E por que a gente não trabalhou com o conceito curso? Porque, normalmente, quando eu tenho um curso, eu tenho algo que é pré-determinado, que é muito estruturado, que é muito engessado. E a ideia do percurso é que cada estudante ou cada participante consiga trilhar o seu próprio caminho. Então, se vocês entrarem, por exemplo, no Pomar Docências, que é o Pomar do Grupar, que é um pomar que a Adriana sempre fala, e ele está disponível, vocês terão acesso a uma série de temáticas. E não existe uma ordem prévia de acesso a essa temática. Na verdade, a ideia do Pomar é que cada um construa o seu próprio percurso e o seu próprio processo dentro desse espaço. Então, quando a gente pensa no Pomar, a gente pensa em algo, e aí por isso que múltiplo, é que a gente consiga potencializar os caminhos de aprendizagem de uma forma muito individual. Porque o que às vezes me interessa, num primeiro momento, não é a mesma coisa que interessa a Adriana, não é a mesma coisa que interessa o Otávio. A Adriana aí está compartilhando. Então, vejam, nós tentamos trabalhar, né, com um design dentro dessa questão da circunferência, para trazer essa ideia, né, de fluidez, que é algo que a gente gosta muito. Tem uma imagem de fundo, né, que dá essa ideia de movimentação. E a ideia desse Pomar Docências é que a pessoa navegue por ele a partir dos seus interesses. Então, você pode começar por TDIC e educação, ou você pode começar por docências no ensino superior. Então, cada um vai fazer o seu percurso, cada um vai trazer as suas escolhas dentro do que está estudando, enfim. E a ideia do Pomar, acho que isso é muito importante também, é que a gente potencialize a criação de outros pomares. Então, assim, a gente não acredita que o nosso pomar é a única possibilidade de desenvolvimento e de aprofundamento, de estudo, de pesquisa. A ideia é que a gente consiga, de alguma forma, também inspirar e instigar outras pessoas a construírem os seus pomares, né, e a trazerem aí as suas reflexões e as suas interlocuções. Acho que é um pouco isso, Adriana. Não sei se o Otávio também quer falar alguma coisa. Eu acho que é isso mesmo, Carol. Mas, assim, esse aqui foi um pomar, foi o primeiro pomar que a gente criou. Carol criou um pomar, inclusive, na tese dela, né, que é bacana também. A ideia do pomar, depois a Carol vai falar um pouquinho também sobre curadoria, né? Mas ela antecede a ideia de curadoria, né? Porque, assim, esses temas que vocês estão vendo foram os temas que, na época, a gente resolveu falar sobre docências. O pomar é sobre docências. E a gente elegeu esses 4 grandes temas. Se vocês entrarem em cada um deles, né, apesar de ele ter parado de ser alimentado, ele foi mais um protótipo que a gente fez e a gente acabou parando, não deu para alimentar mais, mas, assim, a ideia é que ele não parasse nunca e que qualquer um que quisesse falar sobre docências do ensino superior pudesse inserir materiais, né, e textos e vídeos e discussões sobre docências do ensino superior, TDIC Educação, formação e subjetividade humana, ou seja,
nós disparamos, né, algo sobre esse tema, porém, está aberto, né? Qual foi o nosso grande problema ao criar o Pomar? O problema foi tecnológico. Por quê? Até hoje, tudo que você cria na web tem que ter um administrador, uma pessoa responsável. E com a nossa ideia de educação aberta, a gente queria que qualquer pessoa pudesse entrar no Pomar e contribuir com as discussões e com materiais. Claro que isso, por exemplo, né, até a Juliana está falando, né, do grupo diverso que ela tem lá no trabalho dela, né, técnicos em informática e tal. Claro que isso envolve uma questão de segurança, né, porque da mesma forma que tem gente colocando coisas bacanas, teria gente colocando coisas absurdas, inclusive palavrões ou textos, até pornografia, a gente vê isso, a gente passou por isso na pandemia, né? De pessoas que entravam nas lives, né? E fazendo coisas obscenas, tal. Então, assim, a gente sabe disso, que a abertura envolve, né, prós e contras. Mas do ponto de vista da ideia, da concepção de abertura, era esse o nosso desejo, né? Por isso que é percursos online múltiplos, abertos e rizomáticos. Online no sentido das conexões, né, em rede, múltiplos, da multiplicidade de pessoas que podem participar, ou seja, não há só o povo da educação, não, tem gente que quer participar e ingressar na parte de TEDIC lá e é da tecnologia, é da engenharia, tudo bem. A multiplicidade ela é favorecida no Pomar, né? Abertos, no sentido esse de abertura, e rizomático, porque a gente não sabe para onde vai, a gente não tem o controle. Claro que a gente acaba tendo um certo controle, porque não ter controle nenhum também é um problema, por conta disso. A gente não vai aceitar obscenidades, né? Ou coisas que desviem o tema, né? Ou vão para outros lugares, tal. Então, há necessidade, até o convívio social, ele demanda um certo controle. Então, a abertura também, que ela é uma abertura sempre com algumas restrições, porque nós temos a ética, né? A gente tem a forma do bom viver, do bem viver, né? Então, é isso. Não sei se o Otávio também quer falar alguma coisa. E então, estão escutando, gente? Estamos sim, Otávio. Estamos sim, Otávio. Então, a gente esbarrou nesses problemas tecnológicos, né, em relação ao Pomar, e isso fez que a gente desse vamos dizer assim, uma freada, né, para tentar refletir, ver quais são as melhores possibilidades em relação à segurança, né, de fazer esse processo de abertura. E isso a gente está estudando ainda. Então, as colaborações que vierem em relação a isso são muito importantes. É isso. É bem lembrado. Muito bem lembrado, Otávio, porque assim, tudo que a gente está trazendo de conceito que são gestados dentro do nosso grupo, eles são frutos de discussões e eles vão mudando, né? Por exemplo, eu vou revisitar o conceito que eu tenho de linguagem emocional, porque eu já estou com outras ideias e que eu preciso ampliar, né? A mesma coisa em relação à educação aberta, ao próprio Pomar, né? Então, assim, por quê? Porque, como pesquisadores, a gente não pode pôr um ponto final, né? A gente sempre está pondo reticências, né? Porque a gente está exatamente aberto às inovações, ao dizer do outro que nos mostram as nossas contradições. Por isso que o grupo existe, né? Então, o Pomar, ele nasceu de uma dessas inquietações, porque a gente criticava muito, eu lembro que a gente foi na época que surgiu o MOOC, né, os cursos massivos, e a gente começou a discutir, falar, nossa, isso é um horror e tal, a gente começou a criticar, e aí a gente começou a se fazer a seguinte pergunta, ok, e como é que a gente faria então? Se a gente tivesse que criar algo, o que a gente criaria? E aí, nesse debate, surgiu o Pomar. Então, as nossas ideias, elas são abertas, né? O Otávio lembrou, e foi muito importante ele falar isso, porque a gente não tem ponto final. Tudo que a gente está trazendo aqui, criado e gestado aqui, é fruto de reflexões e de contradições. A gente quer mesmo
que alguém, qualquer um aqui, tenha a liberdade de falar, mas isso eu não concordo. Isso é maravilhoso quando alguém fala isso, porque a gente nos coloca, né, no lugar, né, de refletir sobre, de olhar e analisar as nossas próprias ideias e mudar, né, que é isso que a gente quer. A gente não quer ficar preso nas nossas gaiolas epistemológicas. E aí o nosso próximo ponto... Adriana, deixa eu só fazer um comentário complementando o que vocês falaram. Eu acho que é muito importante você trazer esse resumão desses anos aí de grupar, porque nós temos várias pessoas que estão agora no grupo e que a ideia é que a gente compartilhe as nossas discussões para que essas discussões possam ser ampliadas, né? E reconectadas com outras e com outras discussões. Então, eu acho que isso faz parte de um histórico que ajuda na reflexão e na reflexão atual e nas futuras reflexões. Então, eu acho que essa ideia de fazer esse panorama teórico do grupo ajuda não só quem está, às vezes, querendo fazer, né, um doutorado ou mestrado, mas quem gosta de estudar e quem gosta de pesquisar sobre educação contemporânea, que eu acho que é um pouco isso que a gente tem tentado fazer nesses anos. Então, assim, sintam-se parte desses conceitos também, busquem, né? Quem tiver dúvida, procure a gente pode discutir, e de repente a gente pode, em alguns momentos das nossas reuniões, retomar esses conceitos mais complexos, porque a ideia é essa, né? A ideia é que a gente, a partir do que a gente já pesquisou, que a gente multiplique as novas pesquisas e amplifique as novas pesquisas. É isso. Diga lá, Otávio. E eu estava aqui, a Adriana estava implorando para que a gente falasse, né? Mas eu estava aqui muito atento e muito instigado com os conceitos que ela trouxe, né? E percebendo que todos esses conceitos que surgiram ao longo da história do Grupar, ao longo das nossas histórias, né? É uma concepção de transformação intelectual, de transformação prática e, fundamentalmente, de construção de uma história, né? Porque a cada conceito desse que a gente está discutindo, né, que a Adriana estava apresentando, eu estava percebendo o momento que a gente, relembrando, né, rememorando o momento que a gente discutiu, como foi discutido, quais os textos que a gente leu, né, para poder chegarmos a essas concepções, né? E como essas concepções fazem parte da nossa própria vivência, né? Porque eu não consigo me ver na sala de aula, né? Eu não consigo me ver na minha prática docente sem estar utilizando pelo menos meia dúzia desses conceitos, né? Na prática mesmo, né? E eles fazem parte da minha existência, da minha constituição de ser docente, da minha constituição de sujeito na sociedade. Então, perceber essa trajetória epistemológica e ontológica e histórica, né, é muito significativo para que a gente perceba que isso é um caminhar, né? E como caminhar ainda vem muita coisa pela frente ainda. E vem muita coisa porque a gente trabalha na perspectiva de uma educação aberta, rizomática, né? De uma mediação partilhada. Então, todo mundo que vier contribuir vai somando e as ideias vão surgindo, vão aflorando e novos conceitos vão surgindo, né? E para encerrar, né? Eu acho que ficaríamos muito felizes se esses conceitos fizessem parte da prática cotidiana da educação, né? Eu acho que a minha maior crítica em relação a tudo que a gente já trabalhou é isso, né? Porque esses conceitos ainda não estão na prática cotidiana das docências nas escolas, né? Então é isso. Mas é muito desafiador, né, Otávio? É muito difícil. Eu acho que muito do que a gente fala é dentro desse processo da utopia freiriana mesmo, né? Assim, é muito difícil você trabalhar numa perspectiva de uma educação aberta, de uma mediação partilhada, né? De uma linguagem emocional,
dos percursos formativos, porque você esbarra, né, no controle, nas estruturas, na institucionalidade, né? Mas eu acho que, enquanto concepção, se você tem isso enquanto concepção, você vai construindo essa concepção dentro de você, o seu fazer acaba sendo assim, né? Que eu acho que é um pouco disso que a gente busca. Aí como a gente falou do pomar, mais recentemente a gente começa a trabalhar com a ideia de curadorias digitais, porque eles são desdobramentos, né, dessa compreensão do que a gente desenvolveu no pomar, né? Então, Carol, você quer falar também? Falo sim. A Carol trabalhou com isso na tese dela, né? Por isso que eu estou falando para a Carol, mas os outros também, claro, estão convidados a falar. O conceito de curadoria, ele não é um conceito especificamente, né, da área de educação, ele é um conceito que nasce com a arte. Os curadores na arte eram aquelas pessoas responsáveis, né, por selecionar e por organizar as exposições e as obras de arte mais relevantes dos artistas. Só que com o digital, né, essa inspiração do curador da arte, ele é meio que utiliza dentro dessa perspectiva da curadoria digital, porque os estudiosos dessa área de curadoria vão entender que hoje, com o digital, como a gente tem na internet, né, e nesse espaço aí de múltiplas informações, a gente tem muita coisa. Esse conceito de curadoria digital, ele começou a ser compreendido como um conceito de você conseguir organizar e você conseguir selecionar os principais caminhos dentro desse emaranhado de informações que a rede oferece. Então, hoje, se a gente for pensar em curadoria digital, eu posso ter uma curadoria digital na área de educação, eu posso ter uma curadoria digital ligada à área de gastronomia, eu posso ter uma curadoria digital ligada à área de música. E a ideia dessa curadoria digital é que eu tenho um ciclo de vida. E o que é esse ciclo de vida? Que você tenha uma pessoa especialista que vá conseguir fazer essa seleção, né, das principais informações, dos principais espaços de busca, de pesquisa. Então, quando a gente fala de curadoria digital, é exatamente você conseguir selecionar dentro desse emaranhado de informações que a gente tem, informações reais, informações que não são reais, que a gente consiga organizar da melhor maneira possível e indicar as melhores informações dentro desse emaranhado de informações que a internet traz. Então, por exemplo, se a gente tiver que construir uma curadoria digital para a educação aberta, por exemplo, na temática de educação aberta, nós vamos selecionar um especialista, né, especialista da área, vai fazer uma indicação dos melhores caminhos e dos melhores espaços, dos textos, das referências, e vai organizar esse material para que as pessoas possam organizar, usufruir, estudar. Então, a ideia de curadoria digital é um pouco essa organização direcionada a partir de um especialista da área. Acho que, resumidamente, é isso. É importante a gente falar que, assim, a curadoria digital, vamos pegar o que vocês viram de pomar, aquilo poderia ser considerado uma curadoria digital? Sim, poderia ser considerado uma curadoria digital. Qual o nosso grande desafio? É que uma curadoria, geralmente, ela é criada por uma pessoa ou por um grupo de pessoas, como a Carol falou, um especialista, e ele não é aberto a outras contribuições, né? A ideia do pomar que a gente traz é a abertura para contribuições, para parcerias, colaborações, né? Então, uma curadoria, pensa uma curadoria de arte, né? Você tem uma exposição, tem o cara especialista naquele momento, né, da pintura, naquela época, ou naquele pintor, ou naquele artista, naquela artista, e ele cria uma exposição, né? No caso do conteúdo desenvolvido, a Carol trabalhou com materiais
pedagógicos, né? A ideia de fazer curadoria de materiais pedagógicos é você também selecionar, organizar materiais que sirvam para um determinado fim, para um determinado segmento, para um grupo de áreas de conhecimento, etc. Né? E aí o que eu tenho trazido, que eu ainda estou desenvolvendo, começando, né, a desenvolver, mas já comecei a falar sobre isso um pouco, já estou escrevendo algumas coisas, é a curadoria digital interativa, porque ela vem ao encontro do que a gente pensou do Pomar. Por quê? Porque uma curadoria digital, ela também tem que ter espaço para que as pessoas dialoguem sobre a própria curadoria, debatam sobre o que está sendo desenvolvido na curadoria digital. E, geralmente, a curadoria acaba sendo um repositório de conteúdos. Né? Então, assim como a curadoria digital e o Pomar, a gente não entende como repositórios de conteúdos, porque repositórios de conteúdos já tem um monte, qualquer lugar que a gente armazene nossos conteúdos poderia se tornar uma curadoria, então, nessa perspectiva. A ideia de curadoria digital interativa é exatamente trabalhar e colocar em prática a educação aberta, os percursos formativos, as redes sisomáticas, ou seja, é por meio dessa relação, né, de espaços de colaboração e espaços de interação que você consegue tornar aquele ambiente uma ambiência transformativa, né, insurgente. Tá? Lembrando que trata-se de uma curadoria, portanto, não é qualquer coisa que entra numa curadoria. Né? Você tem todo um critério para organizar, tem uma forma de pensar, né? Então tem que ter convergência entre as ideias ali postas. Né? Então é importante a gente entender que a curadoria ela tem regras, mas uma vez que eu abra para interatividade naquele espaço, eu posso potencializar, eu posso criar uma rede de diálogos, né? Ou de dialógica muito importante. Bom, continuando, porque senão a gente não vai acabar isso hoje. Mais recentemente, os estudos decoloniais e colonialismo digital, né? Que aí nós temos os nossos pesquisadores mais recentes trabalhando com isso, Eloy, Bianca, principalmente a Karen, né? Que estão trabalhando especificamente com os estudos decoloniais, Eloy com colonialismo digital, inteligência artificial e educação, né? Que são os temas mais recentes que a gente tem trabalhado. Então, quem entrou agora já tem acompanhado essas discussões, eu não vou me aprofundar, mas eu quis colocar aqui, porque são as últimas discussões que a gente tem feito. Né? Já trabalhamos com games, mas sempre dentro dessas perspectivas mais abertas, de fundamentos, né, epistemológicos, que constrói as bases que a gente tem trazido para o grupar. E aí eu não vou, então, me aprofundar, porque estudos decoloniais e colonialismo digital, né, que a gente até leu o Lippold e o Davidson, né, David Faustino e o Walter Lippold, mas também todas aquelas referências que eu falei. Eu vou avançar só um pouquinho, que eu queria trazer um pouco das abordagens metodológicas que a gente também tem trabalhado no Grupar. Desde que a gente criou o Grupar, a gente não tem nada fechado do ponto de vista da metodologia. Por quê? Até saiu agora, recentemente, eu partilhei com vocês, finalmente eu tinha partilhado no Prelo e agora saiu, ele foi publicado, o capítulo de livro de um texto que eu falo de metodologia de pesquisa, eu, a Lucila Pesce e a Ana Maria de Grado Hessel, que são minhas parceiras, a gente sempre escreve e faz muita coisa junto. A gente parte do princípio que a pesquisa, quem fala sobre o método, principalmente o método, mas também a metodologia, é o campo. Ou seja, eu não posso simplesmente iniciar uma pesquisa, eu posso ter ideias metodológicas, porque a metodologia ela tem a ver com a concepção que eu tenho de pesquisa, de mundo, de docência, né? Ou seja, são formas que me fazem enxergar, são as lentes que eu uso para enxergar aquele contexto. Né? Então, claro que eu vou para um campo, eu vou desenvolver uma pesquisa com as minhas lentes, né? Aquilo que faz sentido para mim. Então, no grupo, a gente nunca fechou a metodologia.
Porém, nos últimos anos, a gente tem se dedicado mais a determinadas abordagens, concepções e tipologias, né? Então, assim, a metodologia que a gente usa no grupo é a qualitativa, tá? Então, assim, quem pretende desenvolver uma pesquisa quantitativa, o grupo não tem como acolher, porque, inclusive, não é a eu não tenho referência metodológica para orientar, por exemplo, pesquisas quantitativas. Tá? Não trabalho também na perspectiva quali-quanti. Tá? Algumas pessoas trabalham nessa perspectiva quali-quanti, que mistura a qualitativa com a quantitativa. Por quê? Porque a abordagem qualitativa ela é uma concepção de mundo, é uma forma de enxergar o mundo e a pesquisa no campo das ciências sociais e humanas e na educação, obviamente. A quantitativa ela é super importante, mas ela trabalha com dados mais estatísticos, quantitativos, numa outra perspectiva. Então, por exemplo, a indústria farmacêutica ela trabalha com um método quantitativo, porque tem que trabalhar com método quantitativo. Ou seja, um princípio da abordagem quantitativa é a generalização. A gente não tem generalização no campo das ciências sociais e da educação. Eu não posso falar que o que vai acontecer na Unirio serve para o FRJ, para o FJF, para o FPEL, ou para a Unifesp, sabe, ou para a UFBA. Eu não posso generalizar. Né? Por isso que a qualitativa ela trabalha em contextos específicos, e é o que a gente faz dentro do Grupar. Tá? Então, a abordagem é sempre qualitativa, isso a gente não tem como abrir mão. Mas a tipologia da pesquisa, ela é variável. Né? Ultimamente, eu tenho trabalhado com a multirreferencialidade, a pesquisa cartográfica, a formação, e junto com elas a narrativa, né, as conversas e os participantes qualificados. É obrigatório trabalhar com essa metodologia? Não, não é obrigatório. Tá? Otávio, por exemplo, ele trabalha com a genealogia, que é dentro dos estudos que ele faz do Foucault, que ele tem condições de desenvolver, mas eu não tenho. Então, como ele optou, ele faz essa parte eu aprendo com ele, né? E ele faz essa parte de estudo com quem já conhece, por isso que a gente também compõe bancas com pessoas que podem auxiliá-lo, né? Mas não é meu campo de estudo. Tá? A gente já teve, por exemplo, pesquisadores que fizeram etnografia, já tivemos pesquisadores que fizeram fenomenologia. Né? Então, não há problema em você escolher outras tipologias de pesquisa. Tá? Eu só estou apresentando aqui quais são as pesquisas que eu tenho assumido nas minhas investigações, nos meus projetos, né? E que eu trago para estudarmos aqui no grupo, porque elas convergem com todos esses conceitos outros que a gente trouxe anteriormente. Então, por exemplo, o Jacques Ardoanot, que trabalha com a multirreferencialidade, ele faz muito eco, muito sentido nas pesquisas que a gente desenvolve, porque a gente não trabalha, a gente dentro da ideia das redes rizomáticas, a gente não é estruturado, né? A gente não estrutura uma pesquisa, e não é uma pesquisa fechada. A multirreferencialidade nos dá essa possibilidade de abertura. Da mesma forma, a pesquisa cartográfica, que a gente faz a partir desses dois textos, né? A gente já estudou esse aqui, né? Pistas do método da cartografia, né? E esse segundo, né? Que é o mesmo, é o volume 2, um vermelhinho e o azul. Por quê? Porque a cartografia é um dos princípios do rizoma, então tem muito a ver com essa ideia, né? De não ser estruturada, não ser visão arbórea, que eu expliquei para vocês. Então, a gente tem encontrado, ou seja, trabalha de uma forma mais como se fosse uma cartografia, né? Ela não é fixa, ela se deixa levar pelo campo. O campo, ele integra o pesquisador integra o campo, então tudo isso trabalha dentro de uma narrativa, e aí a ideia de narrativa, né, desse próprio campo. A pesquisa-formação, que ela é trabalhada no nosso campo, eu trabalho mais dentro da Christine Jossot, que nos deixou também há pouco tempo, que traz essa abordagem, mas também o Macedo, né, que
também trabalha com a pesquisa-formação, e que, a partir desses estudos, outros teóricos, como Edmeia Santos, também trabalha a pesquisa-formação na cibercultura, mas a gente traz essa possibilidade da pesquisa-formação para o nosso grupo. Nem toda pesquisa é pesquisa-formação. Tem pesquisa que não é pesquisa-formação. A pesquisa-formação ela tem a intencionalidade de trabalhar pesquisa e processo formativo junto. Claro que a gente entende que toda pesquisa também forma, também transforma, né? Mas a gente não traz isso como um foco, a intencionalidade, porque não necessariamente o campo pede isso. Às vezes o campo está pedindo outra coisa. Outra perspectiva, outra proposta que a gente faz é as conversas como metodologia de pesquisa, e aí isso é mais recente no nosso grupo, a gente sempre trabalhou com entrevistas dialógicas, e mais recentemente nós nos encontramos, né, nos identificamos mais com a possibilidade, né, trazida nessa obra, né, que aí está citada, que é a conversa como metodologia de pesquisa. Foi bem bacana estudar esse livro e a pesquisa como metodologia, a conversa como metodologia de pesquisa, porque a gente entende que o que a gente faz com os nossos participantes de pesquisa, ou chamados sujeitos de pesquisa, são conversas, né? Não são nada direcionados, a gente não faz pergunta e resposta, né? A gente quer exatamente essa abertura, essa flexibilidade, essa plasticidade. Outro ponto que a gente traz também para a pesquisa são os participantes qualificados. Muitos têm usado esse método, né? E também converge com a análise. Otávio tem trabalhado com isso, só que ele chama de informante qualificado, mas, assim, dentro do texto que eu publiquei agora com as minhas colegas, as minhas amigas, né, a Lucila e a Ana Maria, a gente chama de participantes qualificados, ou seja, eu parto de uma pessoa que tem a ver com a minha pesquisa, essa pessoa indica outra, esse outro indica outro, e aí a gente vai formando uma rede de participantes da pesquisa. Tá? Tem que ser desse jeito? Não, eu posso criar pesquisas, como tem gente fazendo aqui, que só com participantes de uma única escola, ou de uma única instituição, né? De um único contexto. Então, isso é livre. O que eu estou trazendo para vocês são os últimos investimentos que nós fizemos no nosso processo de pesquisa, tá? E que estão abertos para os novos pesquisadores que estão aí compondo o nosso grupo e que vão trazer outras possibilidades. Esse meu livro é um livro que eu sugiro a leitura, porque os conceitos, a maioria deles está nesse livro, né? Então pode ajudar mais vocês a entenderem, e aí, principalmente como meus orientandos, a leitura, né, das minhas produções, ela acaba sendo uma consequência, né, o desejado e esperado, né, porque isso faz sentido vocês serem meus orientandos, né, estarem dentro desse grupo, tá? E a ideia das redes, né, como redes sociais de integração e não de aprisionamento. Posso falar isso mais futuramente, porque eu posso dar uma aula só sobre essas questões das redes. As redes sociais de aprendizagem que pressupõem a colaboração e as redes isomáticas que eu já falei, né? E aí, assim, esse cenário contemporâneo, isso tudo eu já trouxe, né, com as tecnologias, né, dentro das ações docentes e discentes, dentro da horizontalidade, acho que isso tudo eu já falei. A temporalidade é algo também muito importante dentro do nosso grupo. Então, a temporalidade a gente tenta trabalhar dentro da perspectiva cairológica, que é o tempo do vivido, né? E não o tempo cronológico, né? Deus Cronos, né? Aquele que dita a regra do horário. Coisas que também, né, eu deixei até uma bolinha aí aberta, porque outras vão vir, mas coisas que a gente também tem trazido, né? Em relação à faixa etária dos estudantes nesses ambientes que a gente trabalha, jovens e adultos são os que a gente mais tem trabalhado, a imersão tecnológica de educadores e de estudantes, as tecnologias utilizadas no desenvolvimento de cursos, aí os percursos e as abordagens para a aprendizagem, sempre crítica, aberta, amorosa, etc. Os locos de investigação são múltiplos, mas alguns que eu coloquei aqui, espaços, ambientes e percursos formativos, ações pedagógicas nos múltiplos espaços, processos de ensino e de aprendizagem. A gente não trabalha ensino-aprendizagem como hífen, já falei isso aqui no grupo, então espero que eu não me depare com textos de vocês com esse hífen,
porque são processos distintos embora integrados, complementares. As educações são presenciais, à distância, online, híbrida, cíbrida, como a Lúcia Schuster trabalhou na tese dela, né, que é nossa parceira também aqui do Grupar, e o que mais vier da contemporaneidade, como a gente trabalha com os estudos decoloniais numa interface com a cultura digital. Só para a gente passar, né, as pesquisas que eu desenvolvi junto com o Grupar, a partir do nascimento do Grupar, né, e que agora se desdobram também com a Unirio, né, então, tanto da UFJF quanto da Unirio. A primeira pesquisa que a gente desenvolveu foi financiada pela FAPEMIG e era sobre didática online, contribuições para o processo de aprendizagem do educador em ambientes digitais. A gente quis saber de que forma estavam se constituindo as práticas docentes dos cursos online, né? E qual a contribuição da didática para o desenvolvimento desse processo. Então, a gente trabalhou também com a plasticidade humana, a emancipação social, né? E tem textos sobre isso, meus e de quem partilhou e trabalhou com essa pesquisa. Foi muito bacana esse processo. E esse processo a gente trabalhou com os tutores na época também, foi bem interessante. Foi a primeira pesquisa que a gente desenvolveu no Grupar, independente das pesquisas dos orientandos, tá? Porque geralmente eu tenho uma pesquisa que ela é guarda-chuva e dentro desse guarda-chuva estão penduradas as pesquisas dos meus orientandos. Então essa pesquisa didática online, ela encampou outros pesquisadores. A segunda pesquisa foi também financiada pela FAPEMIG, de 2013 a 2015, que foi Formação Docente no Ensino Superior em Tempos de Cibercultura, Multiplicidade, Coaprendizagem e Educação Online. Essa pesquisa já traz os projetos guarda-chuva, né? Docência no ensino superior, formação continuada. Aí eu já tinha educação infantil, porque a Dacilene fazia uma pesquisa com educação infantil. O sentido de formação e subjetivação do adulto, que é a dissertação do Otávio. E os REAs, né? Foi do Klinger, e também já dando mote para a pesquisa da Carol, né, na época, e todas as outras que estavam na época. A Judilma também trabalhou aqui na docência do ensino superior. Eu tive, nesse meio tempo, 1 ano com a pesquisa pós-doutoral, que foram docências do ensino superior na contemporaneidade, percursos e experiências integradores para múltiplas aprendizagens na cultura digital, em que eu tive a supervisão da professora Manuela Esteves, do Instituto de Educação da Universidade de Lisboa, né? E essa pesquisa se juntou com a pesquisa da Jude, né? E aí a gente tem um texto muito bacana, eu, a Manuela Esteves e a Jude, que vale a pena também vocês lerem, traz tanto essas 3 pesquisas, a minha, de pós-doc, a pesquisa anterior com a CIAPES e a da Jude. Ficou muito bacana esse texto, vale a pena vocês lerem. Educação aberta e cultura digital, docências, curadoria, redes sociais, percursos e espaços, é a pesquisa que está rolando desde 2018. Por quê? Porque é uma pesquisa que ela começa com a FAPEMIG, aí a FAPEMIG fala que não vai ter verba, mas mesmo assim a gente continua na raça, né? E faz ainda. Eu trago em 2019 para a Unirio, sem financiamento, e a partir de 2021 eu passo a ter o financiamento do CNPq. Então, a pesquisa que ela foi aí integrando pesquisadores, né, que hoje já defenderam suas teses, né, mas que Carol foi a última a defender, mas Otávio também está dentro dessa pesquisa, a Elis estava dentro dessa pesquisa, enfim, vários outros que compuseram esse percurso desde 2018. Tá? E agora, a pesquisa que eu espero que a gente consiga financiamento é essa. Docências decoloniais versus colonialismo digital, aulas abertas, plurais e interculturais, afetos, curadoria digital interativa e IA generativas em tela. É uma pesquisa que eu estou tentando financiamento, mas independente do financiamento, as pesquisas que vocês desenvolvem como meus orientandos já fazem parte dessa pesquisa, né, que vai de 2024 a 2026, mas podemos se ampliar. Tá? A gente tem ao todo, até esse momento, 21 dissertações de mestrado concluídas no Grupar, 7 teses de doutorado, um pós-doc com a Manu, né, que recém defendeu, né, sob a minha supervisão, 8 iniciações científicas e 53 TCCs. Né?
é isso. A gente tem aí o espelho do grupo, quem ainda não está no grupo, a Ana que entrou agora, a Aninha, ela pediu para eu colocar, vou te colocar, se você tiver aí. E o site do Grupar, né, que está sempre em construção. Quem entra no Grupar tem que pegar aí a rédea para poder alimentar esse site. E é um pouco disso que a gente trouxe para vocês hoje. Tá? São muitas coisas, a gente só quis dar um panorama geral para ajudar vocês a entenderem um pouco, né, onde vocês estão pisando, né? Já tem gente colocando aí, Júlia já colocou o texto, né? E uma outra indicação de leitura, né? Legal, Júlia, é assim que a gente trabalha mesmo, né? Com o grupo focal. O grupo focal sempre faz parte da nosso trabalho. A gente acaba integrando outros grupos de pesquisa, outras pesquisas, né? Mas é o que a gente diz, né? A pessoa, ela às vezes se licencia do grupar, porque as pessoas não deixam de ser gruparianas, mas elas se licenciam, depois elas voltam, vai e voltam, porque a vida da gente é assim, né? Fala, Júlia. Rapidinho, eu sei que a gente já está aí com avançado tempo, mas só fazer a propaganda do livro é porque a gente trabalhou no outro grupo que eu falei e comentei, né, que eu participo, assim, em função de outros estudos que a gente também vai agregando à nossa formação dentro do campo das políticas educacionais. E o interessante do livro, como eu falei, que são 16 capítulos, e cada um deles, os nossos colegas que trabalham na área, né, da política educacional abordam uma metodologia, assim, dentro, claro, dessa temática. E aí, assim, é muito didático, né? Falando principalmente para aqueles que estão se aventurando, né, no campo metodológico, a gente sabe que é um pouco espinhoso, né? Definir esse caminhar, essa maneira como eu vou caminhar, como que eu vou me debruçar diante aí da minha questão, do meu objeto de pesquisa. Então é isso, fica aí a dica, né, a sugestão de leitura também. Ótimo, Júlia. É isso, né? Nosso grupo é assim, né? As pessoas, elas vão e voltam, elas trazem, é bom participar de outros grupos também. Eloy também está compondo o grupo da Cláudia Miranda, por exemplo, né? A Jude também, desse outro grupo. Por quê? Porque isso vai alimentando nosso próprio grupo. O que a gente só pede é que não deixe a gente, porque a gente precisa dessa interlocução para que o nosso grupo cresça, né? Aprenda cada vez mais. Né? Então, a parceria ela é levada muito a sério. A gente quer muito essa parceria, essas colaborações. Né? Gente, estamos fechando, mas vocês fiquem à vontade, que se quiserem falar mais alguma coisa, fazer algum comentário. Né? Essa aula está gravada e é muito bacana isso, porque vocês vão poder né, ter mais possibilidade de ouvir, né, melhor, pegar as dicas e tudo mais. Alguém quer falar? Só agradecer, Adri, por essa aula, essa histórico das pesquisas, né, que eu pude acompanhar um pouquinho, mesmo de longe, porque fui sua aluna no doutorado, então acompanhei um pouco, né? Legal. E dizer que pode contar comigo aí nessa nova pesquisa, é um tema que eu tenho gostado muito, tenho já começado a estudar aqui com vocês, e depois eu compartilho com vocês. Semana passada teve uns mini cursos aqui na Facom, porque teve um evento, né? E aí eu fiz um curso de inteligência artificial, geração de imagens para inteligência artificial, numa perspectiva crítica. Foi bem interessante. Jana, então traz isso para a gente. Quando é que você vai trabalhar isso com a gente? A gente fez de manhã ChatGPT e à tarde foi criação de imagens com Bing. E, assim, ver que você não consegue gerar um boneco de cabelo crespo, cacheado, encaracolado. Olha aí. Só tem estereótipos. Coloniais. Tá vendo? Você não consegue gerar um boneco de uma pessoa mestiça. Olha isso. E aí foi muito, muito interessante. Depois eu posso trazer um pouquinho para você das minhas anotações. Não, mas vai trazer anotações, não. Eu quero aula, eu quero um curso. Vamos fazer. Pode preparar. Essa ajoelhou, tem que rezar. A professora que ofereceu o minicurso, ela está trabalhando num projeto de extensão levando para escolas, com estudantes. Mas eu fiquei muito assim, achando muito importante fazer isso com professores. Claro. Porque os meninos já sabem muito mais que a gente, e a gente fica muito perdido. Então, eu acho que os professores precisam saber usar essas ferramentas. Com certeza, com certeza. E assim,
a gente precisa trazer isso para as nossas... porque, assim, apesar da gente criticar essa visão instrumental, faz parte do nosso processo saber mexer, né? Conhecer, porque senão você não consegue nem criticar. A literacia midiática do meio, saber usar, criticar, saber como que é feito. Até para a gente poder criticar, a gente tem que saber usar, né? Então, pode marcar, vamos já colocar no nosso cronograma do ano que vem, né? Porque, aliás, assim, eu quero só... Já vou parar para gravar, porque aí a gente vai tratar de outras coisas bem rapidinho, tá? Então, obrigada por todo mundo, né, que ficou até agora, mas eu vou parar a gravação agora para a gente poder tratar de outras questões. Ai,